Salve, salve, galera ligado no canal Fala Bira. Mbappé resolve pro PSG. Exatamente. Hoje ele resolveu, botou o jogo no bolso e foi o grande destaque da vitória por 3-0 do PSG contra o Milan no Parque dos Príncipes na tarde desta quarta-feira. Um time do PSG bastante alinhado, fez uma grande partida diante do Milan que não marca gols desde as quartas de finais da Champions League da temporada passada, quando superou o Napoli no dia 18 de abril por 1-1 e se classificou para encarar a Inter de Milão. Desde então, o Milan não marca gols em jogos oficiais de Liga dos Campeões, e isso é um grande problema, porque o Milan vem de 2 empates sem gols, é o lanterna agora do grupo F com 2 pontos, e o PSG com essa vitória se recuperando da goleada de 4-1 frente ao Newcastle e consegue retomar a liderança do grupo F com 6 pontos, graças ao tropeço do Newcastle em casa. Perdeu para o Borussia Dortmund por 1-0 e agora vai ter que se recuperar jogando partidas fora do St. James Park, né? Um tropeço inesperado do Newcastle diante do Dortmund, que fez um grande jogo no primeiro tempo e conseguiu ali segurar 1-0 e somar 3 pontos, levar 3 pontos para a Alemanha, e agora vai encarar o Newcastle novamente, agora em solo alemão. O mesmo vale para PSG e Milan, que voltam a se encontrar no começo de novembro, agora jogando no San Siro ali no início de novembro, e o Milan precisando realmente dar uma chacoalhada, porque vem de derrota, né? Perdeu no clássico, né? O Milan perdeu no clássico italiano para a Juventus, né? O Milan que está no campeonato italiano no momento na segunda colocação com 21 pontos, um ponto atrás da Inter de Milão. A Juventus vem logo atrás, mas é o Milan que não foi bem contra o time da Juventus no final de semana, jogando em casa. O Milan perdeu esse jogo jogando em casa, mas agora precisa dar uma recuperação, porque é um time do Milan diferente do âmbito nacional para o âmbito continental. Mostra muita diferença, né, do PSG para o Milan em termos de opções no banco, em termos de opções técnicas. O time é diferente, o time é uma outra pegada, apesar do Loftus-Cheek fazer muita falta para o meio de campo, por ser um bom articulador no meio de campo do Milan, ele que está lesionado. É claro que o Milan sente falta ali, tem alguns jogadores lesionados, mas hoje a trinca Pulisic, Giroud e Rafael Leão não foram bem. O Rafael Leão tentou algumas coisas, mas infelizmente não conseguiu traduzir em gol, perdeu chance sim, mas o PSG foi importante e fez uma partida muito importante, e uma partida que foi muito superior ao Milan do início ao final. Mbappé marcando o seu gol aos 32 do primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, nós tivemos Kolo Muani marcando logo no comecinho, aos 8 minutos, e no finalzinho ali aos 44 do segundo tempo, o sul-coreano Lee Kang deixando o placar encerrado em 3-0. Ainda tivemos um gol anulado do Dembélé numa roubada de bola do Ugarte no meio de campo, mas o árbitro de vídeo entrou em ação e viu falta na origem do lance e foi anulado o gol do Dembélé, senão poderia ter sido 4-0, mas um PSG, principalmente com o Mbappé sendo o principal articulador das jogadas, sendo o cara mais importante, mais incisivo, sendo o principal jogador do PSG na temporada. A gente está falando aqui, não é de hoje, o Mbappé, mesmo ainda com esse futuro incerto dele, né? Tem contrato até o final dessa temporada, não sabe se fica, não sabe se vai para o Real Madrid ou se vai para outro clube. Mesmo assim, ele tem sido o principal jogador do PSG, o principal nome técnico, a principal referência, e hoje ele mostrou raça, determinação, arrancando muito aplausos e gritos da torcida no Parque dos Príncipes, principalmente em se mostrar mesmo que ele é o cara do time. Na verdade, o time foi feito justamente para ele, né? A saída do Neymar, a saída do Messi, a saída do Sérgio Ramos, que ele supostamente estaria descontente, né, com as estrelas. O PSG tomou as providências, esses jogadores saíram e foram agregados jogadores que são ali o que? Amigos, né, do Mbappé, né? São jogadores com mais proximidade com o Mbappé, com mais intimidade.
caso do Lucas Hernandes, do próprio Kolo Muani e do Dembélé, com o amigo pessoal do Mbappé, né? Então ali foi se criado, né, junto com o Luiz Henrique, o técnico com uma bagagem muito importante, campeão europeu com o Barcelona, com passagens muito marcantes, principalmente com títulos no Barcelona, mas é importante dizer que o PSG foi moldando o time de acordo com o Mbappé, justamente para tentar ganhar o Mbappé no convencimento de uma possibilidade de uma renovação contratual, numa continuidade do trabalho, mas a gente não sabe realmente se ele vai ficar ou não. Mesmo assim, sendo a temporada final dele ou não, ele tem se tornado o jogador mais importante e referente do time. A gente sabe que o PSG tem se tornado um time muito importante no futebol europeu. É claro que tem ali alguns tropeços, sim, né? Isso é muito importante a gente falar. É um PSG que é terceiro colocado na Ligue 1, né? São 9 rodadas, com 5 vitórias, 3 empates e uma derrota, né? Tá atrás do Mônaco, que é o líder com 20, e também está atrás do Nice, que tem 19. Depois vem o PSG com 18 e o Lille, o quarto colocado, com 15. Mas assim, é uma temporada bastante interessante. O PSG não perde há 4 rodadas na Liga Francesa, com 3 vitórias e um empate. Tem melhorado e tem sido o quê? Um dos principais, nomes, né, do time, né? O Mbappé tem sido um dos caras mais exponenciais da equipe, e a gente sabe que ele ia ser mesmo o destaque com a saída do Neymar e do Messi. E é claro que ele assume a responsabilidade para o bem e para o mal, né? Quando o time vai bem, ele vai ser muito elogiado; quando o time vai mal, ele vai ser muito criticado, porque ele acaba sendo o centro das atenções desse time, uma das estrelas solitárias desse time. É claro, não é ali o mais experiente do elenco, porque tem o Marquinhos, né, que já está mais tempo no clube, é um zagueiro de longa data de PSG, mas é um jogador muito influente dentro do PSG e a gente sabe muito bem disso. É claro, a vitória dá um respiro para o PSG, que estava numa situação bastante incômoda e levantava-se muitas suspeitas depois de ter perdido para o Newcastle por 4-1 na Inglaterra. Agora vira a chave para o segundo turno, líder do grupo F, e tendo a possibilidade de jogar com o Milan, e se manter o mesmo padrão de jogo com o Milan na Itália, a chance do PSG conseguir logo encaminhar a sua classificação, ela é muito alta, né? Lembrando que uma vitória na Itália na próxima rodada deixa o PSG numa situação mais confortável, com uma classificação, podendo até deixar isso bastante encaminhado, né? Mas assim, é um PSG que vai construindo uma identidade. O Luiz Henrique vai tendo essa noção de que é um elenco totalmente remodelado, um elenco que teve muitas contratações, é um time que foi praticamente mudado em grande parte, visando o que estava na temporada passada para essa, principalmente os medalhões que foram embora, e uma aposta do que? De um rejuvenescimento e também de jogadores importantes que foram em outras equipes, que é o caso de Lucas Hernandes, que foi muito bem no Bayern de Munique e no Atlético de Madrid. Traz o Ugarte, que é um jovem jogador que foi muito bem no Sporting, né? Sem falar no Dembélé, que teve uma passagem no Barcelona e no Borussia Dortmund com um certo tipo de destaque. No Barcelona nem tanto, foi na verdade uma verdadeira gangorra de altos e baixos no Barcelona, mas traz o Kolo Muani, que foi um grande atacante no Eintracht Frankfurt, né? Mesmo assim, é um time que vai trazendo o que? Soluções, né? O próprio Gonçalo Ramos, que veio do Benfica, né? Um jogador bastante interessante para esse núcleo do PSG, ou seja, um elenco totalmente remodelado e ao mesmo tempo com jovens peças, né? Principalmente o Zaire Emery. O Zaire Emery, que é um dos jovens jogadores, seleção de base da França, revelado nas categorias de base do PSG, já vinha jogando no PSG desde a temporada passada, tem praticamente 17 anos de idade e tem assumido as responsabilidades no meio de campo, ajudando o quê? O próprio Vitinha, né?
na armação das jogadas, né? E principalmente sendo um cara que divide as responsabilidades com o Vitinha ali no setor de meio de campo, justamente para você o quê? Municiar os jogadores de ataque. Isso é muito bom. É um jogador jovem e que vai ser um grande valor de futuro para o futebol do PSG e também para a seleção da França nas futuras competições internacionais. O Zaire Emery é uma realidade, sem falar que tem o Xavi Simons que está emprestado ao Leipzig, que deve retornar para a próxima temporada. Jogador que passou na base do Barcelona, jogou na Holanda muito bem, depois teve idas e vindas aí de várias transferências, mas é tratado como uma grande joia holandesa, o Xavi Simons, mas seria para uma outra, para um outro momento na próxima temporada, talvez. Mas assim, é um PSG, claro, com o Mbappé sendo o centro das atenções, um jogo muito importante. O PSG precisava dar essa resposta para a torcida e foi muito legal ver o PSG dando essa resposta e indo muito bem diante do Milan. Claro, 7 títulos europeus, uma camisa pesadíssima, mas fica isso. O PSG respirando e retomando a liderança no grupo F e o Milan, perigo. Tá lá na lanterna, precisa recuperar nos próximos jogos do grupo, faltando 3 rodadas para o encerramento da primeira fase. E aí, pessoal, vocês acreditam que o PSG, só com o Mbappé sendo a principal estrela, vai ter chances de ir longe na Liga dos Campeões? Vai conseguir brigar pelo título? Deixe seu comentário sobre o PSG, sobre o jogo de hoje que você acompanhou. Teve jogo na TNT Sports, transmissão da TNT Sports entre PSG e Milan. Comente sobre o jogo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e não se esqueça de compartilhar o vídeo e comentar, é claro que é muito importante. Valeu? Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo e tamo junto. Tchau, tchau.